Muito bem, nós vamos então retomar o nosso estudo do Livro dos Médiuns, no capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. Agora é a nossa terceira parte, como introdução ao capítulo 14 do livro A Gênese, que é o nosso livro em estudo, né? Esse capítulo que trata dos fluidos. Nós fizemos então essa introdução, estamos fazendo essa introdução do Livro dos Médiuns, né? Nós estamos aqui nas perguntas que Kardec enviou a São Luís, a respeito de situações que acontecem no mundo espiritual. E aqui então, no item 16, né, só para relembrar aqui o que nós tínhamos conversado, paramos no 17. Nós tivemos aqui então Kardec falando sobre o espírito tem sempre consciência da maneira pela qual produz as suas roupas ou os objetos que tornam aparentes. Aí a gente trouxe aqui uma série de exemplos, né, situações descritas principalmente, né, por médiuns videntes ou mesmo em eventos, né, de materialização de espíritos em que eles trazem uma aparência, eles trazem uma vestimenta, muitas vezes trazem objetos. Então, a pergunta que Kardec fez é exatamente essa, né, como eles criam esses objetos, essas roupas. E aí, então nós trouxemos aqui algumas informações a esse respeito, né? Me dá uma aqui na área de texto, pessoal, por gentileza, só para orientar a Tuti ali. Então a gente vai agora para o item número 17. Obrigado, Elcio. Item número 17, então, né? Se o espírito pode tirar do elemento universal os materiais para essas produções, dando a essas coisas uma realidade temporária, com suas propriedades, pode também tirar o necessário para escrever o que nos daria a chave do fenômeno da escrita direta? São Luís deu uma resposta assim, um pouco com aquele tom de óbvio, né? Afinal, chegaste onde querias. Então, de toda aquela volta, né, que começou pelo fenômeno, passou por todas as roupas, por produção de substâncias, depois no final, pronto, deu toda essa volta para chegar onde queria então. Kardec colocou agora, né, com efeito, era a isso que desejamos chegar com todas as nossas perguntas preliminares. A resposta prova que o espírito terá o nosso pensamento, né? Então, essa foi a resposta fundamental. Então, aqui de tudo aquilo que foi falado a respeito desses elementos, dessas substâncias, esse elemento fundamental é exatamente esse nosso fluido cósmico universal. Elemento universal, né, que é o que Kardec chamou aqui também. Então, elemento universal, fluido cósmico universal. Na verdade, Brás, a gente percebe muitas vezes que os espíritos respondem com uma certa impaciência a algumas perguntas, mas Kardec faz, na maioria das vezes, né, quando ele entra nessa situação, de uma forma provocativa. Ele quer realmente tirar assim, o máximo que o espírito tem, como já aconteceu numa passagem da Revista Espírita, em que ele fez tantas perguntas e ele apertou tanto o espírito, que o espírito reconheceu que estava errado. Primeiro ele começou a responder com uma certa autoridade, de que eu sei do assunto e coisa e tal. Kardec perguntou, até que o espírito disse, olha, realmente eu não sei. E aí, nesse caso, quando ele faz pergunta para os instrutores espirituais, ele tem esse objetivo não de colocá-los numa situação de constrangimento, mas de fazer com que as respostas que eles deem sejam as respostas mais claras e objetivas possíveis. Né? Então isso que é o mais importante nesse debate que Kardec... dessas instruções que Kardec pede aos espíritos. Né? Então nós chegamos aqui falando sobre tudo isso para tratar do fluido cósmico universal, ou elemento universal, como Kardec também chamou aqui, como pode também ter nomes dos mais variados, inclusive agora chegando na própria ciência, né, materialista, falando do nosso bom e velho bóson de Higgs, que é o que os cientistas estão procurando para falar sobre esse elemento primordial, esse elemento primitivo do universo que forma toda a matéria existente. Né? Então, mais do que o próprio bóson de Higgs, nós temos ali uma quantidade significativa de fluido cósmico universal formando esse bóson, que é essa matéria primordial. Então a gente vai
deixando numa condição cada vez mais sutil esse fluido para tentar encontrar a sua forma mais básica. Obviamente que a gente fala sobre esse fluido cósmico universal com uma naturalidade, com uma familiaridade, como se nós tivéssemos isso guardado num potinho dentro da nossa geladeira, né? Mas, na verdade, nós sabemos que existe esse elemento, que ele está numa condição absolutamente sutil, que é tão sutil que nós nem sequer conseguimos imaginar, porque a nossa imaginação ela é alimentada pela realidade que se encontra à nossa volta. Então, por mais que a gente avance dentro do campo da ficção, dentro do campo das possibilidades, a nossa imaginação, a nossa criatividade tem um limite. Então, nós sabemos que existe esse elemento, mas como ele onde ele se encontra, de que forma que ele se combina, o que ele é capaz de criar, para nós isso é absolutamente fora do nosso entendimento, e eu não falo do nosso entendimento como seres desencarnados, eu falo do nosso entendimento como espíritos nessa condição, de sabermos exatamente como trabalhar, como lidar com esse fluido, né? E esse momento, Elcio, eu acredito que ainda está um pouco longe da nossa realidade, porque a gente vai tentar aprimorar cada vez mais o nosso entendimento a respeito desse fluido, mas entender é uma coisa, compreender é outra, né? Então, estamos ali vagarosamente assimilando essas informações. Então, no item número 18, que é o último item, que é a última pergunta desse questionamento que Kardec fez, depois nós vamos entrar aqui numa parte teórica também, né? O Armando colocou, né, antigamente o ar estava presente, mas não sabiam sua composição. Antigamente era fogo, água, terra e ar, né? Então já mudou um pouquinho mais, a gente está começando a perceber os gases, esses elementos mais sutis, e olha que demorou, hein? Se nós pensarmos assim que hoje, dos gregos para cá, nós percorremos ali quase 2000 anos, um pouco mais de 2000 anos, nós tivemos assim, pensando que os gases foram conhecidos ali no século XVIII. Então nós temos ali 18 séculos avançando desde os gregos para chegarmos no entendimento desses gases. Agora a gente pode colocar mais uns 18 séculos, mais uns 30 séculos, para a gente poder chegar, né, para a gente poder chegar a esse entendimento básico desse elemento imaterial, né, que é a parte mais enigmática para todos nós, né? Bom dia, pessoal. Vamos lá então para o item número 18. Se a matéria de que o espírito se serve não tem persistência, como os traços da escrita direta não desaparecem? Então Kardec iniciou a pergunta com a escrita direta, porque ele questionava o seguinte: se o espírito pode temporariamente criar um objeto, uma vestimenta, alguma coisa que se torna para ele concreta, só que temporariamente, e até mesmo na materialização, que nesse caso é fazer com que algo seja elaborado no mundo espiritual e se torne material para nós, essa produção ela é temporária. Ela não se torna definitiva. Até porque, como os próprios espíritos disseram, existem regras que limitam a intervenção do mundo espiritual aqui no mundo físico. Então não é algo que os espíritos fazem e desfazem como bem entendem, interferindo no andamento da humanidade aqui encarnada, né? Muitas vezes a ignorância que nós temos a respeito da realidade espiritual faz parte desse nosso processo. O conhecimento do mundo espiritual poderia, em algumas circunstâncias, interferir no andamento daqui da humanidade. Então, assim, nós vivemos assimilando o conhecimento gradativamente. Não se pode, por exemplo, basta a gente lembrar, numa situação muito clara, por que a doutrina espírita veio depois do iluminismo e não lá no início da Idade Moderna, quando nós começamos a nos deparar com a Inquisição? Porque simplesmente nós teríamos uma destruição aqui no nosso planeta. As religiões, com uma visão ainda materialista, perseguiriam aqueles que eram médiums, aqueles que estavam vinculados a fenômenos, e seria ali uma carnificina. Então, foi necessário aguardar o momento certo para que chegasse, então, esse estudo que foi desenvolvido
não apenas por Kardec, mas por vários outros estudiosos, para trazer para nós essa realidade do mundo espiritual. Então não se pode simplesmente acender um holofote na frente de alguém imaginando que ele vai lidar com isso com naturalidade. Então, de fato, muita luz vai acabar então nos cegando. Então, gradativamente os espíritos estão trazendo para nós essa revelação de acordo com o nosso entendimento. Então, Kardec, quando falava sobre essa materialização, a dúvida que ele tinha a respeito da temporalidade ou da duração dessas criações, dessa materialização, não estava de acordo com o fenômeno da escrita direta. Porque o espírito pode criar uma pétala de rosa, mas essa pétala se desfaz. Ele pode imaginar uma flor, a flor se materializa, mas essa flor se desfaz. Mas no caso da escrita direta, é uma folha de papel com uma tinta impregnada. E essa tinta impregnada, ela é permanente. É aí que Kardec então coloca essa grande interrogação. Se esse fluido ele é temporário, como é que a escrita não se torna temporária? Já que nós temos várias e várias cartas que foram escritas nesse processo e estão arquivadas em centros espíritas com estudiosos da mediunidade. Estão ali até hoje, durando, guardada, fazendo história, e aquela tinta não se desfaz seguindo o processo natural desse fenômeno. Então aqui nós temos, Kardec perguntou então de novo, se a matéria de que o espírito se serve não tem persistência, como os traços da escrita direta não desaparecem? E aí São Luís responde, não tires conclusões das palavras. Para começar, eu não disse jamais. Trata-se, por exemplo, Armando? Trata-se de objeto material volumoso. Nesse caso, são sinais escritos que é útil conservar e se conservam. O que eu quis dizer é que os objetos assim compostos pelo espírito não poderiam tornar-se de uso, porque na realidade não possuem a mesma densidade material dos vossos corpos sólidos. Então aqui Kardec sempre colocando essas questões que são muito pertinentes, que são muito válidas para esse nosso estudo, quando se fala que aquilo nunca pode acontecer. E aí então São Luís ele responde dizendo que no caso da escrita, que são traços que são colocados no papel, se torna muito mais fácil você preservar aquela materialização do que falar em objetos maiores, como por exemplo uma própria roupa, como um objeto qualquer que fosse. Por isso então nós temos sempre que considerar as circunstâncias em que aquele evento foi produzido, o seu objetivo, quem o produziu, que tipo de manipulação foi realizada. Enfim, nós temos que considerar uma série de variáveis que para nós ainda são desconhecidas. Agora aqui no item, saindo do item 128, que é composto exatamente por essas perguntas que nós lemos, vamos agora para 129, que é a conclusão que Kardec vai trazer a respeito dessas questões. A teoria acima pode ser resumida. O espírito age sobre a matéria. Tira da matéria cósmica universal os elementos necessários para formar, como quiser, objeto com a aparência dos diversos corpos da Terra. Ele disse então, aparência dos diversos corpos da Terra. Eles não estão criando objetos semelhantes aos objetos da Terra. É apenas a aparência que ele tem. Pode também operar pela vontade sobre a matéria elementar uma transformação íntima que lhe dê certas propriedades. Essa faculdade é inerente à matéria do espírito, que a exerce muitas vezes de maneira intuitiva e, portanto, sem perceber quando se faz necessário. Objetos formados pelo espírito são de existência passageira, que depende da sua vontade ou da necessidade. Ele pode fazê-los e desfazê-los a seu bel prazer. Esses objetos podem, em certos casos, parecer para os vivos perfeitamente reais, tornando-se momentaneamente visíveis e mesmo tangíveis, ou seja, palpáveis. Trata-se de formação e não de criação, pois o espírito não pode tirar nada do nada. Então aqui nessa questão, temos aqui para considerar também essa expressão do
do fluido cósmico universal. Olha só como naturalmente Kardec vai usando outras expressões para representar o mesmo elemento. Então ele disse aqui no item anterior, no item 17, ele fala se o espírito pode tirar do elemento universal os materiais. Elemento universal. Aqui embaixo, no item 29, ele diz assim, o espírito age sobre a matéria, tira da matéria cósmica universal. Ele já usou uma outra expressão. Depois aqui embaixo, ele fala para nós sobre matéria primitiva. Né? Deixa eu ver aqui. Matéria elementar. Então, na verdade, ele está usando palavras diferentes para representar a mesma coisa. É aquilo que é a origem de tudo. Então, lembremos sempre que ao trocarmos ideias sobre esses elementos do mundo espiritual que são novos, é importante que nós nos prendamos à essência daquela palavra e não à palavra em si. Porque de repente num debate você pode dizer assim, mas se você pegar a matéria universal, aí o outro vai te corrigir e falar assim, não, o nome dela é fluido cósmico universal. E só esse nome pode ser chamado. Então não nos prendamos a esses detalhes, que isso aí são expressões criadas pelos próprios espíritos, ou mesmo Kardec elaborou essa ideia, para tentar entender exatamente esse elemento primordial que existe no universo. Então a doutrina espírita não criou um dicionário universal em que todos têm que respeitar. É a mesma coisa que acontece quando nós falamos, por exemplo, sobre o perispírito. Paulo de Tarso, lá numa das suas cartas, ele falava sobre corpo espiritual. Temos ali duplo etéreo, e temos ali tantos outros nomes para representar o mesmo elemento. Então, ao estudarmos, tenhamos essa flexibilidade, tenhamos também essa compreensão, para entender que um nome para algo que é novo, que todo mundo está tentando conhecer, está usando expressões diferentes para representar a mesma ideia. Então Kardec fez aqui esse resumo para nós, dizendo que tudo não é simplesmente que o espírito cria alguma coisa. Na verdade, o espírito transforma aquele fluido e dá o formato àquilo que foi apresentado. Então é uma questão do quê? De manipulação. No item 130, a existência de uma matéria elementar única, olha só outra expressão aqui agora, é hoje quase geralmente admitida pela ciência e os espíritos a confirmam, como acabamos de ver. Isso porque Kardec não estava aqui no século XXI vendo os pesquisadores procurarem a partícula de Deus. Ele estava com essa ideia lá naquele começo. Né? Na verdade, Luiz, essa matéria escura é uma matéria nova que os cientistas perceberam. Bom dia, Sandra. Que os cientistas perceberam existir no universo. Na verdade, eles dizem que mais de 90% do universo é composto por essa matéria. E pelo fato dela ser escura, ela não pode ser percebida. Porque a nossa visão, ela depende, e até mesmo os nossos equipamentos, dependem de um tipo de irradiação do seu conteúdo, né, essa irradiação seria uma radiação eletromagnética, para que seja captada. Nós só conseguimos ver alguma coisa porque uma luz reflete nessa coisa ou essa coisa tem luz própria. Nesse caso, essa matéria que fica aí solta no universo, ela não apenas tem ali uma densidade muito sutil, como também ela não irradia nenhum tipo de luz, nenhum tipo de energia. Mas eles perceberam a existência dessa matéria através da força gravitacional que ela exerce, por exemplo, sobre a própria luz. A luz que não pode ser desviada por uma força natural, ela pode sofrer desvios, distorções, através de uma força magnética. Então eles viam que existe essa distorção em regiões do universo sem que tenha nenhum corpo por perto. Foi aí que eles disseram então que existe alguma coisa. Só que mesmo essa matéria, né, a gente nem chega ainda nessa parte de física quântica, Manuela, porque a física quântica a gente está começando a entrar em forças do átomo. Por enquanto a gente está falando de matéria propriamente, mas a física quântica começa agora a explorar um pouco mais essa parte das irradiações, por exemplo, do quantum, né, que são
esses pacotes de energia que são irradiados, quando nós temos ali elétrons que estão oscilando de uma eletrosfera para outra, né, de uma camada eletrônica para outra. Então a matéria propriamente dita, nós poderíamos dizer que essa matéria escura, ela não pode ser percebida, mas ela é uma matéria natural. Agora os espíritos falam para nós que até mesmo essa matéria escura é feita de alguma coisa. Então esse é o grande enigma que os cientistas hoje procuram desvendar do que é feita essa matéria. Quando você pega um gás, você consegue decompor esse gás e entender a sua composição. Quando você pega a água, você consegue decompor a água e entender ali oxigênio, hidrogênio. Mas e essa matéria escura, ela é feita do que, afinal de contas? Isso os cientistas não conseguiram. Então, de um lado nós temos essa matéria escura sendo estudada. De outro lado nós temos os neutrinos, que são elementos subatômicos muito sutis que também são percebidos, presentes aqui no nosso universo. Não pode ser visto, mas podem observar o seu efeito. E agora começaram também a estudar esse tal bóson de Higgs, que é essa menor partícula que os cientistas acreditam que existe em todo o universo e que tudo é feito a partir desse bóson. O Higgs é o nome do cientista que propôs essa teoria e os cientistas então estão tentando encontrar. Então o que nós temos hoje na nossa ciência é os cientistas tentando desvendar na sua condição mais íntima, na sua estrutura mais íntima, a matéria do mundo material, já que não se considera aquilo que existe no mundo espiritual. Lembrando sempre que a ciência não se preocupa com o mundo espiritual, porque ela acredita que acreditar no mundo espiritual é uma questão de fé, é um campo religioso. Então a ciência não se preocupa em desvendar, em estudar esses elementos. Então para ela, descobrindo aquele que existe no mundo material, e já está muito bom porque é muita coisa, já se dão por satisfeitos esses nossos pesquisadores. Mas no caso do mundo espiritual, os espíritos estão, vamos dizer assim, fazendo um trabalho paralelo. Enquanto a ciência desvenda o mundo espiritual, os espíritos procuram, através, por exemplo, da doutrina espírita, trazer para nós esclarecimentos desse mundo espiritual que não vem sendo explorado pelos nossos cientistas. Então, mais uma vez, Kardec disse aqui nesse início, deixa eu ver aqui onde nós paramos. Está aqui, né? A existência de uma matéria elementar única é hoje quase geralmente admitida pela ciência. Então hoje nós temos os cientistas procurando esse elemento primordial. Os espíritos falaram que realmente existe, só que a diferença entre a matéria primordial procurada pelos cientistas e a matéria primordial revelada pelos espíritos está numa distância assim abissal. Porque um procura verificar a origem da matéria, o outro procura buscar a origem de tudo. Para os cientistas, o tudo se encontra no mundo material. Para os espíritos, o mundo material é apenas um complemento da realidade que existe no mundo espiritual. Então, por isso, nós vemos que, embora os cientistas estejam caminhando para essa investigação, ainda estão muito distantes pelo fato de não se preocuparem em conhecer o mundo espiritual. Seria mais ou menos assim, fazendo uma comparação simples. Imaginemos que nós temos numa grande ilha, vários cientistas, e eles estão se dedicando arduamente para conhecer os mínimos detalhes dessa ilha. Então eles fazem pesquisas de clima, pesquisas de solo, pesquisas de fauna e flora, pesquisas de habitantes, pesquisas de hábitos, sociologia, antropologia. Então eles conseguem fazer com que todo o conhecimento possível daquela ilha seja revelado. Mas ela continua sendo uma ilha, e não fazem ideia do que existe além daquela ilha. O que existe no oceano em volta dessa ilha, qual é a profundidade desse oceano, quais são os elementos que compõem esse oceano, o que existe nas profundezas desse oceano, o que existe além da vista possível dessa ilha, o que existe além da vista dessa ilha.
Então eles dizem assim, olha, nós conhecemos tudo dessa ilha, então nós conhecemos o mundo todo, conhecemos o universo todo. Não, na verdade conhecem essa ilha. Então nós podemos dizer que o mundo material é apenas uma ilha. E a realidade espiritual, essa realidade sutil, vai muito além da compreensão. Mas para poder chegar até lá, há a necessidade de quebrar essa barreira que separa a ciência do mundo espiritual, que é vista como ciência e religião. Religião, então, ninguém tem preocupação em estudar e se aprofundar. O Elcio colocou, né, o Bóson de Higgs ficou conhecido como partícula de Deus após a publicação do livro A Partícula de Deus, se o universo é a resposta, qual é a pergunta? Escrito em 93 pelo físico Leon Lederman, ganhador do Prêmio Nobel. Então está aí um pouquinho da história para nós, né? Então, isso é que é bacana a gente ver. A ciência está tentando, mas ainda restrita por causa daquele preconceito que se tem a respeito do mundo espiritual. E é um pré-conceito a respeito do mundo espiritual, porque todo mundo define o mundo espiritual como sendo um objeto de crença criado pelas religiões. Então é um pré-conceito que se faz sem conhecer de fato o que é o mundo espiritual. Porque ele existe independente da matéria, ele existe independente das crenças, independente das religiões. Ele é um fato. E a doutrina traz isso para nós simplesmente através da própria mediunidade, em que uma consciência fora da matéria, uma consciência extracorpórea, se manifesta. Se ela se manifesta e se comprova que ela é verdadeira, de onde ela veio, onde ela está, como ela vive, do que ela é feita, e aí então vem todas as perguntas que poderiam ser feitas. A Manuela colocou, né, a chave de Salomão de José Rodrigues dos Santos, explica muito bem com estudos verídicos e atuais, né? Então ali a chave de Salomão, né, para quem tiver interesse também, fazer uma pesquisa sobre esse tema. Vamos lá. A existência de uma matéria elementar única é hoje quase geralmente admitida pela ciência e os espíritos a confirmam como acabamos de ver. Essa matéria dá origem a todos os corpos da natureza. As suas transformações determinam as diversas propriedades dos corpos. Essas propriedades que a gente fala são os estados da matéria. Nós já estudamos aqui aqueles 3 estados básicos, né, que se estuda numa sala de aula, né, o gasoso, o líquido e depois o sólido, ou o sólido, líquido e gasoso, começando pelo mais denso, mas nós já vimos também 7 estados da matéria, passando na condição de plasma e depois outras condições que são percebidas naturalmente ou são criadas artificialmente. 7 estados diferentes da matéria, que hoje é possível classificar. Mas e os outros estados que não são classificáveis, por enquanto, pela nossa ciência, pela nossa tecnologia e até mesmo pela nossa compreensão? É assim que uma substância salutar pode tornar-se venenosa por uma simples modificação. A química nos oferece numerosos exemplos nesse sentido. E aí é muito fácil, né, quando a gente pega, por exemplo, a água, que nós temos ali 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, e você transforma isso em água oxigenada. 2 moléculas de hidrogênio e 2 de oxigênio. Por causa de um átomo de oxigênio agregado a esse composto, você transforma aquilo que é saudável em veneno. Por uma pequena alteração. Tomar água oxigenada é tóxico. E é uma simples modificação que altera a sua estrutura original. Todos sabem de 2 substâncias inofensivas, combinadas em certas proporções, podem resultar numa deletéria. Uma parte de oxigênio, Kardec falou aqui agora, uma parte de oxigênio e 2 de hidrogênio, ambas inofensivas, formam a água. Basta acrescentar um átomo de oxigênio e teremos um líquido corrosivo. E tanto é corrosivo que dá para perceber que quando mulheres querem utilizar água oxigenada para descolorir aqueles pelos, essa descoloração é um processo corrosivo. Imagina se ingerir aquilo, o tipo de reação que vai provocar no nosso organismo. Mesmo sem alterar as proporções, muitas vezes é suficiente uma simples modificação na forma de agregação molecular para mudar as propriedades. Uma combinação, um ajuste
na estrutura molecular de um determinado elemento, também pode mudar a sua propriedade. É assim que um corpo opaco torna-se transparente e vice-versa. Desde que o espírito, através apenas da sua vontade, pode agir tão decisivamente sobre a matéria elementar, compreende-se que possa formar substâncias e até mesmo desnaturar as suas propriedades usando a própria vontade como reativo. Temos aqui uma nota de rodapé para complementar essa observação, dizendo para nós aqui que é uma nota de Herculano Pires, o tradutor dessa obra. Todas essas questões estão sendo hoje sancionadas pelo avanço da ciência em seus vários ramos. O desenvolvimento da física nuclear ampliou as possibilidades acima referidas por Kardec. Hoje se sabe que a matéria elementar é uma realidade e a sua natureza não é atômica, mas subatômica. Nós podemos ainda ir longe, talvez seja subatômica. O fluido universal dos espíritos, tão ridicularizado até pouco, já é admitido pela ciência com outros nomes. O oceano de elétrons livres da teoria de Dirac, os campos de força, o poder desconhecido que está por trás da energia, segundo Arthur Compton, e que parece ser pensamento, etc. Quando a ação da vontade sobre a matéria, a medicina psicossomática e a parapsicologia se incumbiram de prová-la, mesmo nos encarnados. Então é a mesma coisa também quando nós falamos sobre aquilo que é estudado pela parapsicologia naquele fenômeno chamado de telecinesia. Tele, distância, cinesia, movimento. Movimentar um objeto com a força do pensamento. Dentro da ficção é muito fácil. Nós vemos isso em programas de super-heróis que passam na televisão, ou mesmo de vilões. Mas como isso acontece? Que força é essa que é produzida pela mente capaz de interferir na matéria a ponto de movimentá-la ou até mesmo de distorcê-la? Continuando aqui em cima então, voltando para o nosso texto. Item número 131. Essa teoria nos dá a solução de um problema do magnetismo, bem conhecido, mas até hoje inexplicado, que é o fato da modificação da maioria das vezes é o fato da modificação das propriedades da água pela vontade. O espírito agente é o magnetizador, na maioria das vezes assistido por um espírito desencarnado. Essa modificação das propriedades da água pela vontade, a gente já viu essa observação. Deixa eu só pegar o nome do... É Masaru Emoto, eu acho o nome dele. Deixa eu pesquisar rapidinho aqui. Está aqui, Masaru Emoto, que é aquele cientista japonês que fez aquela pesquisa a respeito das transformações na molécula da água. Então já vimos ali, né, que fez aquele trabalho, né, deixa eu pegar rapidamente aqui. Experimentos sugerem que pensamentos positivos ou negativos podem interferir na estrutura da molécula da água. Essa foi uma das pesquisas. Essa foi a pesquisa que ele fez. E aí então temos até um vídeo, né, que foi produzido mostrando fotos de várias situações em que a molécula da água foi exposta. Aí ele escreveu o livro, então, Vida Secreta da Água, né, ele, do Japão, desencarnou o ano passado, em outubro de 2004. E aí, então, nesse livro, A Vida Secreta da Água, ele falava sobre a capacidade que a água tem de assimilar essa força do pensamento. E aí, então, naquelas fotos que nós tivemos, né, de músicas, de comportamentos em volta, isso o Elcio pegou ali, para quem quiser só copiar. Tira o F da frente ali e cola no navegador. Então, conseguiu encontrar então essa alteração. E aqui Kardec fala sobre as propriedades da água, embora falando sobre as propriedades criativas, não, Quem Somos Nós é um livro que fala de física quântica, Shunri. O Masaru Emoto fala sobre a vida da água. Tá? Esse que eu comentei com vocês, que está aí no link que o Elcio postou. Então esse Quem Somos Nós virou até um documentário também, tem Quem Somos Nós 1 e 2, que fala sobre física quântica relacionada com a nossa vida no cotidiano, né? Então Kardec fala sobre o magnetismo como propriedade curativa.
Mas isso nós podemos dizer que materialmente, tecnicamente, nós podemos perceber a força do magnetismo interferindo na estrutura molecular da água, no formato dessa estrutura molecular. Então, mais uma vez aqui, o espírito agente é o magnetizador, na maioria das vezes assistido pela vontade, assistido por um espírito desencarnado. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético que, como já dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou elemento universal. E se pode produzir uma modificação nas propriedades da água, pode igualmente fazê-lo no tocante aos fluidos orgânicos, do que resulta o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Quando ele fala sobre esses fluidos orgânicos, ele fala exatamente sobre o efeito do magnetismo através do passe magnético em tratamentos de cura. O indivíduo vai até uma instituição, nesse caso nós podemos ter como referência a própria doutrina espírita, e aí então ele é submetido à imposição de mãos. Nessa imposição de mãos nós temos ali fluidos que são transferidos daquele que é o agente do passe, né, que é o médium, recebido pelo paciente, com a intervenção também do mundo espiritual. E aí então aquele fluido magnético que é transmitido, ele acaba interferindo no próprio organismo da pessoa. Então ele pode ser, você pega uma água e você deixa aquela água impregnada com esse fluido. Quando você toma, esse fluido então se dissipa pelo organismo, provocando ali aquelas mudanças salutares. Mas se o passe for feito diretamente, o próprio fluido vai interferir no organismo daquele que é o paciente. Então, nessas doenças que são apresentadas hoje, comuns a todos nós, nos submetemos então a um tratamento curativo e essa propriedade magnética interfere no nosso corpo, a ponto de, por exemplo, criar milagres, como é entendido hoje, atualmente. Né? O Luiz lembrou ali que a experiência da água aparece no filme também, Quem Somos Nós 1 e 2. Obrigado, Luiz. Então ele é citado ali, mas o objetivo principal do livro é falar sobre essa ideia da física quântica. Então pode ser tanto nesse documentário, como também no próprio documentário falando sobre esse trabalho do Sr. Masaru Emoto. E continua aqui para nós. Sabe-se o papel capital da vontade em todos os fenômenos magnéticos. Mas como explicar a ação material de um agente tão sutil? Aqui merece duas considerações importantes. Quando nós falávamos lá no item 16, na pergunta 16, dessa que foi formulada por Kardec a São Luís, foi perguntado se os espíritos têm consciência da criação desses vestuários ou desses objetos no mundo espiritual. E a resposta, a gente volta aqui para poder lembrar, não, muitas vezes ajuda a formá-los por uma ação instintiva, que ele mesmo não compreende se não te estiver suficientemente esclarecido para isso. Mas aqui quando a gente volta falando sobre a força da vontade nos fenômenos magnéticos, nós também muitas vezes criamos correntes magnéticas da nossa mente impregnadas com fluidos salutares ou com fluidos negativos. No momento em que você está perto de alguém que você não gosta, que você alimenta uma certa antipatia, a sua mente está produzindo aquilo tudo e está irradiando. E quem está próximo e tem maior sensibilidade vai sentir aquele efeito negativo. E isso é produzido sem que nós tenhamos consciência de fazer disso tudo. Então nós fazemos porque nós pensamos, daí dá para perceber a ignorância em que nós nos encontramos ainda a respeito do que é o magnetismo e do que é a força do pensamento. A gente está sentado no auditório de um centro espírita, ouvindo um palestrante. Aí enquanto ele fala a gente fica, ah meu Deus, mas que assunto chato. Nesse momento a nossa mente começa a produzir essas ondas e começa a irradiar. Deus sabe quem ela vai atingir, Deus sabe qual é o efeito que ela vai produzir. Numa festa, numa reunião social, quando você vai à casa de alguém ou quando alguém vem à sua casa.
Então nós criamos isso da mesma forma que os espíritos criam aqueles objetos do mundo espiritual, de uma forma intuitiva e até mesmo instintiva. Nós também criamos essas correntes magnéticas também de uma forma instintiva. Nós pensamos sem saber o que estamos pensando e sem saber também qual é o efeito que isso pode provocar. Então, quando nós direcionamos, e isso é interessante, olha só que me veio agora uma lembrança, quando nós pegamos o livro dos Espíritos, nós temos aquela parte que fala da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E temos aquela pergunta que fala sobre os pactos. Quando Kardec lembra, né, dos pactos que eram feitos de bruxaria, de voodoo, sabe Deus qual é a linha de pensamento que cria aquilo tudo. E aí então no livro dos Espíritos, ele fala sobre os pactos e fala principalmente do efeito negativo que um pensamento negativo provoca sobre alguém. Então não é o ritual em si, quando você tem talismãs, quando você tem velas, quando você tem a foto de alguém. Aquilo tudo, na verdade, são muletas psicológicas que nós utilizamos para poder direcionar o nosso foco. Mas basta que você pense negativamente em alguém, que já vai ser o suficiente para que você emita essas ondas para aquela pessoa. Daí então os espíritos falam, né, para que a gente evite fofoca, evite falar mal. Parece que está falando com criança. Mas na verdade nós somos crianças porque nós não nos damos conta do efeito que o nosso pensamento produz. Então eles escrevem através daquelas histórias, daquelas mensagens, daquelas passagens que acontecem no mundo espiritual, como se nós fôssemos completamente ignorantes. E por incrível que pareça, nós somos completamente ignorantes. Então mantenha o pensamento em vigilância, orai e vigiai, evite pensar negativamente nos outros, porque isso vai fazer mal para você. Porque de fato, nós estamos produzindo essa energia toma conta do nosso organismo, mas também se irradia, prejudicando a nós mesmos e aos outros. Então a gente vê que esse tema, que poderia ser falado aqui durante horas, né, que vai surgir a oportunidade da gente tratar desse assunto, vemos ali nos casos de obsessão. O que é a obsessão se não a força do pensamento? E como nós já falamos sobre obsessão, ela pode acontecer nas mais variadas dimensões. Ou de fluxos entre dimensões, né? Do encarnado para o desencarnado, encarnado com o encarnado. Você está no seu ambiente de trabalho, está vivendo ali junto com a sua família, e de repente tem alguém da sua família que parece aquele encosto. Você se sente mal quando ele está perto, e ele se sente mal quando você está perto. E mal sabemos que nós estamos ali nos bombardeando com pensamentos negativos. E que se isso fosse possível de ser visto, se tivéssemos ali aquele óculos mágico em que você põe e percebe as energias mentais transitando no ambiente, nós veríamos ali uma verdadeira tempestade. Aquele furacão assim perto de um litoral, jogando água para todo lado, jogando material para todo lado, simplesmente observando essas ondas mentais. Mas, por outro lado, a gente não vai guardar apenas a lembrança negativa desse assunto, quando nós então nos juntamos, né? Pois é, tem que fazer uma força contrária, Sandra. Para uma força mental negativa, só uma força mental positiva que pode se opor a ela. Né? Então, quando nós falamos sobre força positiva, imaginemos um trabalhador de um centro espírita, médium passista, bem focado, bem concentrado, bem evangelizado. E aí então nós, no momento da aplicação do passe, focamos então na cura daquela pessoa. E dá para perceber então, ao contrário daquela tempestade que foi vista daquelas ondas mentais, nós vemos ali verdadeiras cachoeiras, vamos dizer assim, que embeleza, que faz fluir a natureza, que dá vida àquele meio ambiente, sendo derramado sobre aquela pessoa. Então os Espíritos dizem para nós, né, Jesus já falava, vigiai e orai. Então a vigilância para nós deve ser isso, porque nós produzimos constantemente. Nós estamos produzindo 24 horas por dia.
acordados ou dormindo, a nossa mente está produzindo. E está produzindo exatamente aquilo que diz respeito à qualidade do nosso pensamento. Então, esse foi só um assunto paralelo que eu quis trazer para vocês, mas que a gente vai conversar sobre isso depois, numa outra oportunidade, né? Quando o assunto for pertinente. Mas é só para lembrar que essa passagem aqui, que Kardec falou, que se ela não for percebida, ela acaba não sendo aproveitada para a nossa instrução. Dizendo mais uma vez para nós, sabe-se o papel capital da vontade em todos os fenômenos magnéticos. Então tá aí, ó, o magnetismo é isso. Mas como explicar a ação material de um agente tão sutil? Como explicar o efeito sobre uma pessoa que nós estamos falando do pensamento? E aí então lembrando, né, que quando nós chegarmos ao mundo espiritual, e nós chegaremos, não tenhamos dúvida disso, ninguém nasceu para ser imortal, a não ser espiritualmente, ao chegarmos no mundo espiritual, nós vamos sofrer, não tenhamos dúvida disso. Nós vamos sofrer muitos constrangimentos. Porque nós pensamos com tanta naturalidade coisas boas, coisas ruins, coisas viciosas, coisas encantadoras, só que no mundo espiritual o nosso pensamento se torna material. Vocês se lembram, eu contei para vocês numa passagem que aconteceu numa reunião com jovens, e o palestrante estava comentando com aqueles garotos, né, com os hormônios à flor da pele, todo mundo ali querendo já conhecer o mundo, ganhar o mundo, viver todas as sensações. E ele falou assim, imagina que você acaba de chegar no mundo espiritual e você se depara com um espírito que é uma gracinha, que é uma fofura. Aí você olha para ela e fala assim, nossa, mas que gatinha. Só pensando, ela só olha para você e te dá aquela encarada. É claro, no mundo espiritual, a língua de comunicação é o pensamento. Não são as palavras, não são as letras, não são as placas, não é o WhatsApp. Você pensa, ele irradia. Se o espírito com quem você se relaciona tem a capacidade de perceber a sutileza do pensamento, o efeito é imediato. Então nós andaremos no mundo espiritual com aquela placa luminosa. Eu podia falar assim de luz de neon, né? Mas isso é muito antiquado, porque hoje é LED. Aquela placa de LED na sua cabeça, mostrando exatamente a realidade da sua mente. Quem você é, o que você pensa, quais são as suas intenções, tudo fica claro e cristalino. Então imagina os constrangimentos que nós vamos sofrer. O bom disso tudo é que esses espíritos mais evoluídos, que percebem o nosso pensamento, são também extremamente generosos e caridosos. Então eles vão compreender a nossa limitação. Mas para aquele que é comum a nós, e nós falamos sobre máscaras sociais ontem, né, no nosso estudo. Exato, Manuela. A Profecia Celestina, que virou um filme, fala muito sobre isso. De você chegar no mundo espiritual e se deparar com a sua história passada e perceber essa sutileza do pensamento. Para quem quiser, é fácil de encontrar. No YouTube vocês acham isso, Profecia Celestina. Ele é um filme produzido, se eu não me engano, ele tem um teor evangélico, não é espírita nem nada, mas ele traz para nós um contexto que é muito bem adaptado aos estudos que a gente faz. Que é muito legal. Continuando então, vamos lá. Bom dia, dona Miriam. A vontade não é uma entidade, uma substância, nem mesmo uma propriedade da matéria mais eterizada. É um atributo essencial do espírito, ou seja, do ser pensante. Com a ajuda dessa alavanca, ele age sobre a matéria elementar e em seguida reage sobre os seus componentes, com o que as propriedades íntimas podem ser transformadas. Aqui a gente sai agora dessa parte do pensamento, da vibração e coisa e tal, né, porque a gente só fez esse parêntese, e volta agora para essa realidade do mundo espiritual, das manipulações. A capacidade que os espíritos têm de manipular esses fluidos, intencionalmente ou não. Ou melhor, conscientemente ou não, porque intencionalmente todos nós temos a intenção de fazer alguma coisa. Só a gente não imagina que isso é capaz de produzir. A vontade é o atributo do espírito encarnado ou errante. Lembrando que errante é a condição do espírito desencarnado. Daí o poder do magnetizador, que sabemos estar na razão da força da vontade.
Aqui só para a gente lembrar uma passagem, Kardec comentava sobre um processo de obsessão extremamente grave, que ele teve a oportunidade de atender. Ele descreve isso numa das edições da Revista Espírita, e ele fala de um jovem magnetizador muito potente. Kardec fala sobre a força da capacidade magnética ou da capacidade anímica e da capacidade mediúnica dos médiums. Tem médium forte, tem médium tem magnetizador que é forte, tem médium ou magnetizador que é fraco. Essa força está exatamente na capacidade que ele tem de concentrar a sua vontade junto àqueles fluidos. Ele até cita, no caso da mediunidade, que muitas vezes você junta meia dúzia de homens em torno de uma mesa para tentar movimentá-la, e eles conseguem dar uma pequena chacoalhada. E você coloca uma criança com uma das mãos em cima da mesa e a mesa começa a chacoalhar no ar. Isso mostra essa força mediúnica e também essa força magnética. Mas nesse relato, esse jovem então era um médium muito potente, era um magnetizador muito potente. Ele realizava assim fenômenos que eram impressionantes. E aí então, como os magnetizadores eram os terapeutas complementares daquela época, ou como antigamente eram chamados terapeutas alternativos, eles tinham consultório, faziam atendimento domiciliar. Você mandava uma correspondência, já que não tinha telefone nem WhatsApp, né? Você mandava uma correspondência pedindo o atendimento dele, ele ia até a casa da pessoa, aplicava os passes e coisa e tal. Isso é levado muito a sério na Europa naquela época. Então, magnetizadores era uma profissão reconhecida. E esse jovem, então, foi atender essa outra jovem que estava num processo de obsessão gravíssimo. E por maior que fosse a sua potência anímica, ele não conseguia romper esse vínculo com o obsessor. E aí então Kardec fez a análise, depois fez o tratamento. Ele, juntamente com outros magnetizadores da sociedade, fizeram um trabalho terapêutico com ela e acabou então rompendo esse vínculo obsessivo. E aí então ele explicou que não basta você ser um magnetizador muito potente. Se você não tiver uma convicção moral suficientemente forte, você não interfere naquele outro, que também tem a sua força magnética. Kardec vai falar sobre isso também nesse capítulo 14, mais para frente, quando tratar das obsessões. Então ele vai falar, contra uma força física, só uma força física. É ação e reação, né? As leis de Newton falam sobre isso. Agora, contra uma força moral, só outra força moral. E esse jovem, nesse caso, por maior que fosse a sua capacidade anímica, ele não tinha não era uma pessoa má, como Kardec descrevia, mas também não era uma pessoa que tinha esses valores acentuados. Por isso, então, não surtia efeito naquele processo obsessivo. Mas se alguém aparecesse com uma doença orgânica, certamente ele conseguia ter um efeito muito bom. Alguém chegava lá com distúrbio neurológico, com distúrbio gástrico, qualquer tipo de doença. Fazia a aplicação magnética e aí então surtia um efeito rapidamente. Mas no caso de uma obsessão, era uma questão moral. E o jovem era um jovem como outro qualquer, com suas ambições, com suas tendências, com seus vícios, com seus pensamentos. Então isso acabava não tendo muito efeito. Aliás, eu me recordo, é até uma experiência curiosa. Eu tinha uma amiga, porque faz muito tempo que nós perdemos contato, né? Mas eu tenho uma amiga, né? Considero ela uma amiga ainda. E ela era terapeuta de Reiki. Então ela estudava isso, tinha se tornado mestre em Reiki, né? Que fazia aquela aplicação tão benéfica para a nossa saúde. Mas ela tinha um comportamento muito diferente daquilo que precisava. Ela era uma fumante compulsiva, adorava falar palavrão, adorava falar mal dos outros. E no momento da aplicação, ela então silenciava e fazia a aplicação. Então, quer dizer, boa vontade ela tinha, né? Mas assim, uma estrutura moral, dentro desses padrões que nós conhecemos, que a doutrina espírita nos passa, ela estava um pouco distante. Então, assim, valia muito mais pela boa vontade e pelo carinho com que ela fazia essas aplicações, do que necessariamente pela capacidade que ela tinha. Porque nesse caso, aquele que trabalha com Reiki, acredita ser um canal dessa energia cósmica para atingir as pessoas.
Só que não pode se esquecer que esse canal não é um canal inativo. Ele é um canal que também interfere nesse fluido. Então, se esse fluido passa por ele e encontra nele uma contribuição, ele chega de uma forma mais potente. Se passa por ele e encontra uma resistência moral, ele acaba interferindo no efeito original, no efeito esperado. Então, nós nunca podemos desconsiderar que a nossa mente, ela sempre vai trazer uma contribuição. E por isso que a doutrina espírita nos fala sobre mediunidade, sobre o animismo, sobre o magnetismo e principalmente sobre a força do pensamento. E não importa se eu acredito ou não acredito, não importa se a minha religião é essa ou aquela, a força do pensamento é uma força universal. E nós temos que entendê-la principalmente. O El colocou, né, a observação vale muito pra gente, né? Quem eu sou no centro espírita, quem eu sou no trabalho e quem eu sou em casa. É aquilo que a gente sempre fala, El. A gente tem que manter essa nossa harmonia com o nosso comportamento em todos os ambientes. Não adianta, por exemplo, só para a gente fazer um paralelo antes de terminar o nosso assunto, passar um dia com uma... Não vamos nos considerar pessoas más. Isso aí já é um outro departamento que não interessa para nós agora. Nós somos pessoas comuns, que temos fragilidades morais, temos fraquezas, temos ali as nossas descompensações. Então a gente passa muitas vezes um dia muito estressante e a gente não procura manter essa vigilância para dizer assim, eu sei que esse momento é difícil, mas eu tenho que me controlar, eu tenho que manter a força do meu pensamento sempre em harmonia. Então a gente se deixa levar pela força das circunstâncias. Passa aquele dia cheio de cansaço, cheio de estresse, muitas vezes cheio de conflitos, e quando chega a noite antes de dormir a gente faz uma prece. E a gente imagina que depois de passar o dia inteiro nesse tormento, aquela prece de 2 minutos será o suficiente para poder resolver toda essa nossa turbulência interior. Então, na verdade, não é a prece simplesmente que traz o seu efeito, ela ajuda. E os espíritos procuram, naquele momento, de nos dar a assistência necessária, mas nós temos que viver em estado de prece. E esse estado de prece é o quê? A harmonia, o equilíbrio. Sim, também, as máscaras, nesse caso, muitas vezes elas são utilizadas de uma forma positiva. Você não gosta de alguém, mas você procura manter aquela serenidade para não provocar um efeito pior. O problema é quando você usa uma máscara contrária, a máscara da falsidade, por exemplo. Essa é bastante nociva. Aquela que você protege, aquela que você se contém, aquela que você procura harmonizar, essas são máscaras positivas. Então lembremos sempre, nós seremos julgados e somos julgados pelas nossas intenções. É sempre dessa forma. Então, comentei com vocês sobre essa minha amiga, né, que era, inclusive ela era bruxa da religião Wicca, passou por iniciação, tinha lá um nome novo que ela teve que adotar, então ela jogava tarô, fazia aplicação de reiki, então ela era bem esotérica, né? Só que tinha essa fraqueza. Ela não se via como um instrumento que pudesse potencializar aquela energia ou que pudesse interferir na qualidade daquela energia. E é isso que nós temos sempre que lembrar. Para nós, no nosso dia a dia, para a gente fechar, senão fico até amanhã falando sobre isso, basta a gente lembrar numa conversa. Você tem uma conversa com alguém num grupo de amigos, e aí então um assunto surge. O seu comportamento pode ser de 2 naturezas. Ou de 3, vai. Ou você contribui de uma forma positiva com a sua opinião, com os seus argumentos, ou você fica em silêncio porque você não consegue melhorar, mas também você não consegue piorar, ou você fica botando gasolina na fogueira. A gente percebe que através dessa conversa, através desse nosso comportamento, nós estamos alimentando aquele tipo de energia que está sendo difundida naquela roda de amigos. Alguém chega para você, olha para uma pessoa, faz uma careta. Aí você também não gosta e faz uma careta de volta. Você acabou de potencializar aquela energia que já era negativa. Então um sorriso, uma palavra amiga, um pensamento saudável, uma opinião construtiva, é sempre o oposto daquilo que já existe. E é nisso que a gente tem sempre que se esforçar. Pior as coisas já estão, mas elas podem piorar com a nossa contribuição.
E aí então nós seremos corresponsáveis pelo resultado que vai ser obtido naquela troca, naquele compartilhamento de ideias que vem sendo realizado naquele momento. Para a gente poder fechar. O espírito encarnado pode agir sobre matéria elementar. O encarnado agora, hein? E, portanto, modificar as propriedades das coisas dentro de certos limites, principalmente dentro do campo sutil que a gente não se dá conta. Assim se explica a faculdade de curar pelo contato e a imposição de mãos que algumas pessoas possuem num elevado grau. Aí ele traz para nós aqui algumas referências, né? Vê no capítulo sobre os médiuns, o tópico referente a médiuns curadores, ver ainda na Revista Espírita de julho de 59 os artigos o Zuavo de Magenta e um oficial do Exército da Itália. Então são 2 artigos que falam sobre essa questão de cura, de força magnética, força do pensamento. Tá? E aqui embaixo, Herculano Pires traz uma contribuição para nós aqui para fecharmos. Ele diz o seguinte: os estudos de hipnotismo científico definiram a hipnose como simples sugestão, relegando ao passado o problema da ação fluídica, considerada como superstição. Mas o magnetismo é um elemento natural, cujas manifestações e aplicações não se limitam ao tipo de hipnose clínica. Nesta, ele se manifesta em função autógena, mas a maioria das manifestações é exógena, ou seja, é provocada de fora para dentro, e não o indivíduo que entra num alto transe. A modificação das propriedades da água pode ocorrer como simples sugestão, limitada ao paciente, mas há também fenômenos materiais de alterações dessas propriedades perspectivas por todos. No primeiro caso, não houve modificação alguma na água, mas apenas na percepção do paciente. No segundo, as modificações são reais. Os casos dessa natureza ocorrem facilmente com médiuns de efeitos físicos. Atualmente, os parapsicólogos procuram explicar esses fenômenos como a ação da mente à matéria, com a denominação técnica de psicocinesia, que é a movimentação à distância, ou também telecinesia. Também nesse campo, a tese espírita permanece e a ciência vai aos poucos se reaproximando dela. René Sudre, anti-espírita irredutível, ainda recentemente no seu Tratado de Psicologia, anota o seguinte: a descoberta dos elétrons materiais leva-nos mais ou menos à teoria newtoniana da emissão. Eis, pois, que o fluido reaparece no próprio coração da física contemporânea. Então, falando sobre esses nêutrons, mas a gente pode hoje, em partículas subatômicas, falar sobre os elementos que são manipulados, simplesmente pela força do magnetismo. Mas nós temos o magnetismo natural, que é aquele encontrado na natureza, e nós temos aquele estudado por Mesmer, Frank Anton Mesmer, né, que foi aquele psiquiatra do século XVII, século XVIII, que estudou o magnetismo natural, aliás, o magnetismo animal. Então ele dizia que você sim pode ter um ímã, aquele metal impregnado com essas partículas magnéticas, mas tem também esse magnetismo do próprio organismo. E foi isso que Mesmer estudou através de uma cura de uma paciente que era cega. E depois vieram os magnetizadores da Europa, como Kardec foi um deles. Kardec se aproximou da doutrina espírita, trazendo o conhecimento do magnetismo que ele já estudava. E hoje acabou depois caindo um pouco no esquecimento essa parte do magnetismo, mas que nós temos hoje outros métodos terapêuticos que também trabalham com esses fluidos, mas sem se darem conta da força magnética e da força da vontade. Acaba se tornando um elemento quase que místico. Você coloca as mãos em cima de uma pessoa e você faz uma prece a Deus ou faz uma prece para alguma entidade, imaginando que o milagre vai acontecer, sem entender a fisiologia desse fenômeno. O que acontece, quais são os fluidos, os elementos que são manipulados, quais são as inteligências que participam, qual é a qualidade da vontade que manipula. Então, independente se eu trabalho com quiropraxia, se eu trabalho com terapia reiki, se eu trabalho com jorei, para quem é da religião messiânica,
para quem é da Igreja Católica e coloca a imposição de mãos, para quem trabalha dentro do centro espírita e faz a aplicação de passes, nós estamos lidando com fluidos, com magnetismo e com vontade. Independente de acreditar ou não acreditar. Se acreditar e se aprofundar nos estudos para conhecer de fato, sair do campo da crença e entrar no campo técnico desse fenômeno, ou desse tipo de terapêutica, certamente o efeito será muito mais efetivo. Mas, como os espíritos sempre dizem para nós ainda estamos num campo muito místico ainda, né, com muita dificuldade de entender essa realidade espiritual, desvinculando o mundo espiritual das religiões. Porque sempre se acredita, você só vai até lá, é como se a religião fosse um despachante. Para você se tornar um espírito imortal e ir para o mundo espiritual, você tem que ter a carteirinha de alguma religião. E isso não é verdade. As religiões são escolas do espírito. Mas independente das escolas, você sempre foi e sempre vai ser um espírito imortal. Então, muito bem, pessoal, fechando por aqui. Nós já fizemos então essa introdução do Livro dos Médiuns, fechamos por aqui esse livro, e no nosso próximo encontro, na semana que vem, nós vamos então entrar agora objetivamente no capítulo 14 do livro A Gênese, falando sobre os fluidos. Depois dessa introdução, dá para a gente ter uma ideia